Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução de questões aqui do Instituto OACP. Vamos à leitura da questão, uma questão sobre o Excel. Observe a seguinte imagem do Excel. E aí aparece ali a coluna B, a coluna C e também essa simbologia com uma setinha apontando para a esquerda e para a direita. E ele diz assim: com base nessa imagem e no ponteiro do mouse em destaque, é correto afirmar que o usuário está, letra A, selecionando uma linha completa da planilha, letra B, realizando um cálculo de soma na planilha, letra C, ajustando os tamanhos das colunas, letra D, alterando a formatação de uma célula, e a letra E, selecionando uma coluna inteira. Bem, então a questão, pessoal, pede especificamente sobre o significado desse ponteiro do mouse que está aparecendo aqui entre a coluna B e a coluna C do nosso Excel. Nós vamos ver isso na prática, é claro, então eu vou abrir aqui a imagem do meu Excel, já vou colocar aí na tela para vocês, de forma sobreposta essa questão. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior, vamos aumentar também um pouquinho aqui o nível do zoom, e aí vamos perceber agora exatamente esse ponteiro que a questão citou ali. Acompanha comigo. Quando o usuário posiciona o ponteiro do mouse no limite entre duas colunas, lá no cabeçalho, então estou no cabeçalho das colunas, lembrando que as colunas são identificadas com letras, aparece essa setinha apontando para a esquerda e para a direita. Se eu clicar, eu vou alterar a largura da coluna. Observa, novamente vou clicar ali no limite agora entre a coluna C e a coluna D, bem no cabeçalho, no limite. Agora eu estou alterando então a largura desta coluna C. Se o usuário clicar no limite do cabeçalho das linhas, como no caso aqui entre a linha 2 e a linha 3, então eu clico e estou alterando a altura. Percebe que quando é para alterar a altura, eu clico no limite do cabeçalho das linhas. E quando é para alterar a largura das colunas, eu clico no limite entre os cabeçalhos das colunas. Bem, outra dica, não estava na questão, mas é bom lembrar. Se aparecer essa setinha apontando para baixo, como vocês enxergam ali, clicar significa selecionar toda a linha, toda a coluna nesse caso. E se aparecer essa setinha, quando eu posiciono ali junto à linha 2, apontando agora para a direita, isso significa que eu quero selecionar toda a linha. Então a setinha aqui apontando para baixo, selecionar toda a coluna, a setinha apontando ali para a direita, selecionar toda a linha, e quando eu estou no limite do cabeçalho das colunas, alterar a largura das colunas. Quando eu estou no limite do cabeçalho das linhas, alterar a altura das linhas. E se o usuário posicionar o ponteiro do mouse no encontro do cabeçalho das colunas com o cabeçalho das linhas, aparece esse sinal de adição e clicar bem aqui significa selecionar todas as células desta planilha. Então agora que a gente já viu isso na prática aqui, vários exemplos, vamos voltar à questão. Observe a seguinte imagem do Excel. Com base nessa imagem, no ponteiro do mouse em destaque, é correto afirmar que o usuário está, letra A, selecionando uma linha completa da planilha. Não, quando é a linha completa da planilha é aquela setinha que aponta para a direita. Depois, letra B, realizando um cálculo de soma na planilha. Não, nenhuma das hipóteses demonstradas realizaria a soma da planilha. Letra C, ajustando o tamanho das colunas. Pessoal, aí está perfeito, porque quando nós temos esse símbolo com a setinha apontando para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo, é quando eu posiciono no limite do cabeçalho das colunas, justamente para ajustar o tamanho das colunas, quer dizer, a largura destas colunas. Resposta, de fato, a letra C de Canadá. A letra D disse, alterando a formatação de uma célula. Não, alterar a formatação das células demanda usar os recursos de formatação, como negrito, itálico, sublinhado, entre outros. E depois a letra E de Equador dizendo ali selecionando uma coluna inteira. Não, selecionar uma coluna inteira é aquela setinha que aponta para baixo quando o usuário posiciona bem no cabeçalho de uma determinada coluna. Então errado também a letra E. De fato, esse símbolo significa ou ajustar o tamanho das colunas quando está junto ao limite do cabeçalho das colunas, ou ajustar a altura das linhas, o tamanho das linhas quando ele está lá no limite do cabeçalho das linhas do Excel. Bem interessante essa simbologia, porque muitas provas de concurso pedem justamente o reconhecimento desses símbolos quando nós usamos aí o Excel nas suas diversas versões. Mas aqui, de fato, a coluna C de Canadá
A letra C de Canadá é a resposta da nossa questão. Ok, pessoal? Mais uma questão resolvida. Não esquece, se gostou do nosso vídeo, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, isso é bem importante. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!